E aí galera, beleza total? Tudo bem com vocês? Hoje, com muito prazer, nós vamos falar de uma marca amarelinha que todo mundo gosta, uma marca com muito profissionalismo, uma marca sensacional. E para falar sobre essa marca, nada melhor do que o meu parceiro aqui, o Edgar, funcionário da Fluke, para a gente falar muito sobre... O Edgar, tu és engenheiro elétrico? Sim, formado como engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista. Estou na Fluke há 8 anos, agora atuando na área comercial. Então, iniciei a minha trajetória dentro da Fluke, atuando na área técnica, no suporte técnico diretamente. Depois de 3 anos no suporte técnico, migrei para a área comercial, fui fazer gestão comercial e hoje eu sou gerente regional de vendas da Fluke. Atuo na região sul há 5 anos aproximadamente. Então, nós vamos falar muito sobre Fluke. Maravilha. Edgar, vamos começar falando o seguinte. Eu quero entrar, eu não comprei um Fluke ainda, tenho desejo de entrar para essa linha amarelinha, para essa linha toda profissional da Fluke, e eu quero começar com um aparelho para me fazer medições. Mas eu não tenho nada de conhecimento de elétrica, eu quero medir uma tomada, eu quero medir uma continuidade se um cabo está arrebentado, se o cabo está dando continuidade ou não. Quero fazer o serviço básico, eu quero entrar no mundo da medição, porque eu comecei a aprender e tal. Qual é o multímetro que a Fluke tem de entrada para o pessoal, para ter o meu primeiro Fluke? Perfeito, Marcelo. Essa é uma situação que é fundamental para a Fluke entender a aplicação que você tem, entender a aplicação do cliente. Nós vamos ter uma linha de multímetros e de alicates muito extensa. Vai passar de 20 medidores em linha, então por isso é fundamental entender o que o cliente precisa. E por isso o nosso trabalho é fomentar o mercado de informações que tornem aptos aí a entender e poder descrever qual que é o melhor equipamento. Para esse cenário que você está me descrevendo, né, nós temos os equipamentos da linha de entrada, o Fluke 106, por exemplo, que eu tenho aqui na frente, é um multímetro que vai te atender em todas essas suas necessidades. Então, ele é um equipamento que vai fazer tanto a parte de medição de tensão AC, vai trabalhar nessa questão da continuidade, como você citou. Então, vai atender ali um eletricista, um estudante, algo para atuações básicas aí de medições elétricas. É um equipamento que vai suprir todas essas necessidades. Ótimo. Quais são as funções do 106? O que eu vou poder fazer? São aplicações básicas do dia a dia de quem está buscando mais conhecimento na área, seja um estudante, seja um eletricista, que já atua com essas medições básicas, ele vai conseguir suportar. Mas mesmo sendo multímetro de entrada da Fluke, eu consigo fazer medições, por exemplo, de resistência, consigo fazer medições de capacitores, consigo fazer... Mas quais medições eu consigo fazer com ele? Perfeito. Você consegue fazer também os testes de diodo. De a medição, a continuidade, né, como exemplo que você falou da questão dos cabos, e também a parte de corrente. Lógico que corrente você vai fazer em série, né, usando os bornes específicos para medição de corrente e com o equipamento ligado, em série ao circuito que está fazendo a medição. Ou eu também tenho a condição de usar acessórios que me permitam usar um alicate de conexão para medir corrente. Mesmo no 106? Mesmo no 106 eu já tenho essa possibilidade. Ou eu poderia também estar partindo diretamente para um alicate amperímetro, que é o caso do 302+, o nosso alicate amperímetro de entrada. Campeão de venda. Exatamente, é o equipamento mais vendido hoje no Brasil, justamente por agregar essa funcionalidade da medição de corrente alternada de uma forma que simplifique, que eu não preciso usar um acessório ou fazer essa ligação em série, por ele já atender essa necessidade do mercado para medição de corrente. Então, esse é um equipamento que é extremamente comercializado para essas aplicações. Então, pessoal, aqui a gente tem disponível o Fluke, o 302+, e o 106. É uma dupla bem bacana, bem legal para você ter, você já consegue medir, quer medir a corrente, você já está num estágio mais avançado, precisa de medições mais amplas, um leque maior de medição, sempre é ideal você ter os dois aqui, né? O custo desses aparelhos aqui é muito acessível, são equipamentos com preço sensacional, com preço muito atrativo, e dá para a pessoa já entrar com o seu primeiro Fluke, porque a gente tem custo, o preço, né, é bem interessante. Costumo até dizer que o preço é menor do que o valor, porque o valor de ter um produto desse aqui é sensacional, né? Eu estou mais avançado. Eu já quero um multímetro com medição AC True RMS. Para que linha que eu parto, Edgar? Para onde que eu vou? Legal, Marcelo. Bom, a partir do momento que a gente começa a entrar nas linhas True RMS, AC, eu passo a trabalhar com índice de precisão e uma maior possibilidade de medições de circuitos. Tá. Então, a variação de um equipamento de medição AC
True RMS para um equipamento RMS, como foi o caso do 106 apresentado, ela pode variar em até 40%. Então, é considerável, né? É considerável. Mas para o pessoal entender, agora a gente falou de uma coisa que às vezes o pessoal não tem muito domínio. True RMS e RMS. É em toda a escala do multímetro. Esse aqui que não é True RMS, ele não vai ter uma precisão quando a onda senoidal é modificada só na corrente AC, né? Para deixar bem claro. Perfeito. Não é... A medição vai ser precisa em toda a escala, mas na medição AC é onde o True RMS do não RMS vai ter uma diferença se a onda senoidal for modificada, né? Pode explicar melhor sobre isso? Exato. O True RMS ele vai ser aplicável à tensão AC, tá. Porém, essa é a tensão mais medida, né? É o tipo de unidade que mais medida mais se usa, né? no mercado, né? A maior necessidade de medição. Então, por isso, esse cuidado de ter um equipamento True RMS para medições onde eu tenho circuitos indutivos e capacitivos. Certo. Porque eles vão, de alguma forma, distorcer essa forma de onda, vão trazer a distorção para a minha senoide e o resultado pode ser um resultado de até 40% de falha na minha medição. Então, tudo vai da necessidade de precisão da minha aplicação. Claro. Então, entender o circuito que eu estou medindo. Por isso, a gente já está partindo para um próximo step aí de entendimento, de conhecimentos de elétrica. A gente está saindo do amador já para o totalmente profissional, né? Exato, para ter essa visibilidade do que estamos medindo, aonde vamos medir e qual equipamento e a segurança do que estamos medindo, porque a gente vai ter uma medição muito maior, né? Ela vai fazer uma medição, ela vai somar aquela onda ali e vai dar o resultado exato que a gente está tendo naquele momento ali de tensão, né? Lembrando que o True RMS vale somente para tensões AC. Exato. Alicate amperímetro também tem alicate amperímetro True RMS? Sim, temos em linha também toda a família 320, que inclui o 323, 324 e o 325. Já são alicates True RMS. Sim. Então, vão trazer também essa possibilidade da medição, né, não ser equivocada devido às intempéries ali, às dificuldades da forma de onda. E ele vai poder executar essas medições com precisão, trazendo todos os benefícios que a Fluke traz para o mercado, né? Desde a linha mais básica até a linha premium dos multímetros e dos medidores, a Fluke é reconhecida no mercado por toda a qualidade, a condição de segurança que vai ofertar, né? É importante nós comentarmos, Marcelo, que mesmo do equipamento mais básico da Fluke, dos multímetros e os alicates 106 e 302, todos eles são no mínimo categoria 3 de segurança. Ótimo. Então, esse é um diferencial que a Fluke traz para o mercado. A segurança, as vidas é o imensurável. Claro. Vidas é aquilo que a gente não consegue medir. Quando estamos falando de energia elétrica, estamos falando de riscos. Exato. Então, por isso, esse cuidado da Fluke, que mesmo nos multímetros mais básicos, a já tem uma categoria alta é categoria 3. E elevado, já com uma tensão sempre elevada, né? Acima de 400, 600 volts, né? Exatamente. Tá. Esse é o conceito que a Fluke traz para o mercado no quesito segurança. É uma preocupação com vidas, é a principal preocupação que a Fluke vai trazer para o mercado. Edgar, vamos falar mais uma coisa. Esse casal aqui, né? O 302 e o 106, a gente já deixou claro que é para o usuário amador, que quer ter um multímetro dentro de casa para fazer, o entusiasta lá quer fazer as suas coisas. Agora a gente já partiu para uma linha profissional. Para quem é recomendado o 324 e o 115? A gente pode recomendar para o cara do ar-condicionado, para o cara do fotovoltaico, para o cara dos geradores. A gente pode recomendar esse aparelho para que nicho de mercado, já que é um aparelho altamente profissional? Bom, esse equipamento ele já possui uma gama muito maior de aplicações, né? Então, desde um eletricista, desde um técnico, até mesmo de um engenheiro, de uma equipe de manutenção que trabalhe especificamente dentro dessas categorias de segurança, tá? Então, o fundamental para a gente entender essas questões de aplicação dos multímetros, dos multímetros e dos alicates, é estar associado à aplicação e à minha categoria de segurança. Claro. Então, tudo que for categoria de segurança 3 e eu tiver, seja numa aplicação em casa, residencial, seja numa aplicação de manutenção, tudo que for categoria 3 ou menos, eu já teria a possibilidade de utilizar esse equipamento. Então, vai abranger uma gama muito maior de técnicos, de equipes de manutenção, que já podem passar a utilizar esse equipamento.
em ambientes específicos da classe de segurança. Claro. Vamos pegar e vamos botar alguns exemplos da nossa região aqui de profissionais. O eletricista residencial e o eletricista industrial pode usar essa dupla aqui? Positivo. Ele serve perfeitamente. Para a linha do ar-condicionado, os instaladores de ar-condicionado, precisam muito testar capacitor, queimado, placa, tudo. A dupla serve para eles perfeitamente. Não tem nada quem que eles vão precisar, ele só não faz isso. Não. Vai atender todas as aplicações para esse perfil de cliente. E o Edgar, e o 324, a gente pode utilizar ele para medir capacitores, pode utilizar ele para medir temperatura, pode utilizar ele para medir corrente AC e tensão AC, DC, resistência e continuidade. Então, praticamente, eu vou estar muito servido se às vezes eu não levar os dois juntos e levar apenas o alicate amperímetro, correto? Exato. Hoje a gente vê que uma tendência de mercado, inclusive, é estar migrando para os alicates amperímetros. Sim. Por quê? Justamente pela facilidade da condição da medição de corrente de uma forma muito mais acessível e segura, inclusive, por não precisar fazer a ligação em série, por não ter o contato das pontas de prova. Então, hoje existe uma tendência de que o usuário ali, um eletricista residencial, ele acaba migrando para um alicate amperímetro. Né? Porém, ele perde alguns detalhes em precisão para o multímetro, principalmente no quesito de corrente, então, mas estamos falando em 1 ponto percentual, talvez, Aqui a gente está falando da contagem dos multímetros, né? O quanto de resolução a gente vai ter nessa medição, né? Exato, a questão da incerteza e da exatidão real dos equipamentos. Da contagem do multímetro, então, correto. O multímetro, por ele estar realmente ligado no circuito, em um circuito de corrente, que ele tem uma limitação de 10 amperes ou 20 amperes, tudo vai depender do modelo do multímetro, ele vai acabar sendo 1% mais preciso do que um alicate que vai fazer pelo campo eletromagnético. Sim, exatamente, que a gente vai precisar utilizar a garra. Exatamente. Então, o pessoal profissional quer ser bem atendido, quer ter um equipamento que vai atender praticamente todas as áreas de um profissional, a gente recomenda para vocês aqui na Delupo, com o melhor preço do Brasil, o 115 e o 324. Duas opções, entre no site delupo.com.br e conheçam toda a nossa linha Fluke e a gente tem muita coisa Fluke para mostrar para vocês. Edgar, então a gente mostrou aqui a linha, o alicate amperímetro por profissional, que vai atender 100% aí dos profissionais residenciais, o cara do ar-condicionado, do fotovoltaico, o cara da elétrica predial, vai atender uma dupla perfeita, com um custo bem interessante que você acha aqui na delupo.com.br, sempre com o melhor preço, utilizando o cupom SDF, tem aquele desconto extra ainda. Recomendamos para vocês aqui, ó, o 115 faz tudo, é o 1001 utilidades e o 324. Edgar, aqui a gente falou do amador, do profissional e agora a gente vai mostrar os periféricos. Outra linha que muito pouca gente conhece da Fluke, que são termômetros, níveis a laser, anemômetros, medidor de rotação, de fase, decibelímetro, variedade muito grande de produtos, tá? Muitos produtos que às vezes vocês não conhecem, inclusive ferramentas manuais da Fluke, eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores. E, gente, agora presta atenção no que eu vou falar para vocês. Nós vamos mostrar um equipamento para vocês com tecnologia alienígena. Veio de outro planeta, né, Edgar? Porque a gente vai mostrar coisas aqui sensacionais que você não encontra aí, você não vai achar a informação em outro lugar, a não ser aqui no nosso canal. Então fica nesse vídeo, porque tem muita coisa legal para a gente mostrar para vocês. Para que serve o sound level? Bom, é um decibelímetro, né? Trazendo para o nosso português. Dia a dia, né? Nosso dia a dia, o decibelímetro realmente é para você conseguir identificar ali em unidades sonoras o nível desse ruído. Então existem algumas normativas, por exemplo, de segurança dentro das indústrias que exigem que o ruído da planta seja no máximo até tantos dB. Certo. Por exemplo. Então, e esse aparelho é o que vai fazer a aferição, vai fazer a conferência do nível da poluição sonora que vai ter dentro de uma indústria. Exato, eu vou conseguir trabalhar com ele nesse sentido e vou puxar aqui na sequência um luxímetro, que vai ter aplicações semelhantes, só que tratando de iluminação, de luminosidade, na verdade. Então ele vai medir em lux aqui o quanto eu tenho de iluminação no ambiente. Isso também hoje em dia é exigido por muitos quesitos de segurança do trabalho, né? Por ergonomia, pelas questões
físicas do trabalhador. Então, muitas indústrias têm escritórios, enfim, vai ter diversos tipos de aplicação onde existe um mínimo de luminosidade que deve ser ofertado ao colaborador. O colaborador tem que trabalhar com um mínimo de luz para que ele tenha uma efetividade de trabalho. Ele tanto serve para a gente medir o mínimo, né, se está trabalhando dentro da luz adequada, como também se não tem excesso, né, porque excesso de luz também pode ter algum problema, né? Eu vou conseguir fazer da mesma forma. Esse outro aparelho aqui, Edgar? É um indicador de rotação de fases, é um famoso fazímetro. Tá. Então eu vou conseguir identificar ali nos sistemas trifásicos L1, L2, L3 e o sentido de rotação dessas fases, né? Por exemplo, para a instalação de uma bomba, tu saber se ela está sugando, rodando do lado certo, a centrífuga dela, o rotor, eu posso usar esse indicador de rotação. Isso é fundamental, na verdade, para que a gente consiga ter um bom trabalho e uma boa ativação da minha bomba. Para não ficar invertendo o fio depois, né? Exatamente. Para não ficar trocando fase. Para fazer uma consulta ali logo no meu startup que vai garantir básico, né? a minha funcionalidade. E é um equipamento que a gente vê muito pouca gente usar, né? É um equipamento que não tem um custo elevado, mas que a gente vê muito pouco profissional que faz a aquisição desse produto, porque eu acho que por falta até de conhecimento de saber que existe esse aparelho, tá? Exato. Eles já estão tão acostumados a ligou, tá rodando ao contrário, de inverter fase lá, que esquecem que tem um aparelho com baixo custo, que é de extrema função, de extrema valia para o profissional, né? E isso a gente está elencando diretamente, atrelando a efetividade do meu trabalho. Imagina se eu tenho 200 bombas para ligar num dia. Até fazer esse teste, inversão, vai longe, né? O tempo que você é perdido nisso, né? Então as soluções da Fluke vão trazer economia de tempo para o mercado também. Edgar, fala um pouco do laser, da trena laser da Fluke. Trena laser da Fluke, hoje a gente tem em alguns modelos ela disponibilizada, tá? Então vai ter modelos para 50 metros, para 80 metros, para 100 metros. Então, basicamente, ela vai fazer alguns cálculos também. Então, alguns modelos eu consigo fazer cálculo de área, cálculo volumétrico. Então, as trenas vão trazer esses tipos de funcionalidades para o mercado também. Eu tenho 3 modelos hoje em linha comercial. E aqui a gente tem o termômetro. O termômetro infravermelho, na verdade, ele vai ter diversas aplicações no mercado industrial, no mercado, desde os eletricistas precisam verificar a temperatura de disjuntores até a aplicação em processos e outros diversos tipos de aplicação, né? Então, os meus ranges de temperatura, eles vão partir de menos 30 e vão chegar até 1.500 graus. Tudo vai da necessidade de aplicação do usuário. A linha de termômetro infravermelho é bem extensa e vai poder trazer uma condição de precisão e de entendimento ali do que eu preciso trabalhar nesse processo ou do que eu preciso fazer de ajuste nas minhas condições de temperatura para trabalhar dentro dessa grandeza. Importante validar a questão de distância ponto de medição de todos os termômetros, né? Quando alguém adquire um termômetro infravermelho, ele imagina que sempre o pontinho vermelho ali do laser é o ponto de medição. E essa é uma informação que pode trazer muito problema, né? A gente precisa entender que ali é só um ponto orientativo e a questão da distância, eu tenho uma visualização cônica desse termômetro e vai ter a média de uma área. Então, a relação distância-ponto, ela é sempre colocada na parte de trás aqui dos blisters do equipamento da Fluke ou na própria parte superior do equipamento eu tenho essa informação. Então eu entendo que esse aqui, que é um equipamento 12 por 1, a 12 metros de distância eu tenho 1 metro de área de medição. Essa é uma informação muito importante. Fundamental. Porque se trata de um equipamento que não tem contato, né? Você vai estar medindo uma coisa sem tocar, sem colocar alguma coisa lá para fazer essa medição. Então, muito importante lembrar isso e de grande valia essa informação sobre a distância da medição. Vamos mostrar mais os detectores de tensão ali. A gente tem 2 modelos. Qual que é a diferença dos dois, Edgar? Esses 2 modelos que eu tenho em mãos aqui, que a gente tem disponível na loja. Então, a gente tem um AC, que é o mais comercializado ali, a caneta de detecção de tensão sem contato. E o LVD2, que vai atuar nessa mesma funcionalidade, mas além disso ele vai trazer um LED na ponta que vai poder nos identificar. Então, ele vai trazer uma iluminação. Ali isso pode ser de uma forma útil dependendo do momento da medição, de alguma aplicação, talvez numa mineração, que você tenha um quesito de iluminação mais complicado, ele vai poder te auxiliar nesse sentido também. Auxilia também para enxergar a cor do fio, ou a cor, aonde que você está medindo quando você estiver num lugar com muito pouca luminosidade, né? Exato. Edgar, esse produto aqui eu comprei no lançamento. Quando a Fluke lançou, eu comprei 2 jogos desse aqui.
São alicates sensacionais. Isso aqui a gente já gravou vídeo, já mostrou no canal o quão é magnífica essas ferramentas Fluke aqui, o quão legal é. Para armazenar esses alicates e essas chaves aqui em altíssima qualidade, a gente também tem a mochila da Fluke, que essa mochila aqui é para atender a casa do xerife da cidade, né, Edgar? É uma baita de uma mochila. É uma né? baita de uma mochila. Essa mochila não tem que o cara possa falar dela, porque projetada para elétrica mesmo, para as ferramentas de elétrica. Tudo isso, lembrando para vocês, encontra no site delupo.com.br, use o cupom SDF, ganhe um desconto extra. Sensacional, toda a linha Fluke você encontra aqui. Sinais analógicos ali de 4 a 20 mA, que, por exemplo, é o caso daquele alicate ali, Fluke 773. Ele é um alicate miliamperimétrico. Tá. Qual que é o objetivo desse alicate? Então eu vou validar o sinal 4 a 20 mA. Isso é de extrema importância dentro do mundo industrial. Praticamente todas as indústrias em algum momento controlam algum processo, alguma variável pelo sinal de 4 a 20 mA. Claro. E o que ele vai trazer de diferencial para o mercado? Existem muitos medidores de 4 a 20 mA. Porém, o Fluke 773, ele mede com uma garra destacável que eu não abro o circuito para fazer essa medição. Isso significa o quê? Eu não preciso parar o meu processo produtivo para validar o meu sinal. Comandos industriais, solenoides, bombas de altíssimo porte, altamente industrial, eu preciso ter o 773, o Milliamp Process Clamp Meter, né? Que é como se fosse um micro alicate amperímetro, né? Que ele vai medir... Ele é focado nessa segmentação de 4 a 20 mA. Nessa área então, muito... Ele é feito para processos, ele é feito exclusivamente para processos. E ele vai trazer essa vantagem, ele também gera o sinal 4 a 20 mA. Então, se eu preciso testar alguma válvula ali, se é o sinal que não está vindo, ele gera esse sinal. Eu consigo gerar através dele para fazer esse teste. Isso é sensacional, né? Então, isso é o único no planeta. É o único para fazer esse sistema de medição sem parada de processo, porque é como se a gente estivesse falando de um multímetro em 4 a 20. Então, eu preciso abrir o circuito, então significa parada no processo. Claro. Se a minha planta, eu quero fazer as validações sem que esse processo seja interrompido, eu não quero parar de produzir, é o alicate miliamperimétrico. Eu não sabia realmente, confesso que eu não sabia que existia um aparelho com essa magnitude aí. Muita precisão mesmo, é um produto altamente industrial que você ficou conhecendo agora aqui, o Fluke 773. Vamos passar para qual? Vamos passar para o... Pode ser agora o... Posso pegar esses multímetros aqui? Sim. Eu tenho aqui o 875 Max e o Fluke 179. Tá? Quero destacar eles. O Fluke 179 é o nosso multímetro mais vendido no mundo. É mesmo? É esse aí? É o equipamento mais vendido no mundo. Ele tem algumas características próprias, além dele já vir num conjunto bem completo, com termopar para medição de temperatura, com pontas de provas adaptáveis ali para você ter categoria 3 ou 4, dependendo do perfil de exposição da parte metálica. Você traz com ele um benefício importante que pode ser identificado. Eu estou procurando aqui na caixa se tem esse destaque. A garantia vitalícia? É. Está na frente. Ele está na frente? Aqui, ó. Lifetime. Aqui. Ele tem a informação de ser um equipamento que pode, você precisa realizar um cadastro mediante o site da Fluke, um equipamento que vai trazer a condição de garantia vitalícia. Um equipamento de medição elétrica com garantia vitalícia. Isso a gente sabe da Fluke, todo o know-how, toda a categoria, toda a maestria que a Fluke tem nos seus multímetros. E uma coisa que transmite uma seriedade muito grande é a garantia vitalícia, né? A garantia vitalícia, tu prova que tu não tens obsolescência programada no teu produto. Exato. E que tu vais transmitir confiança para o resto da vida enquanto ele estiver em condições de uso, né? Enquanto ele tiver uma vida útil ativa, a Fluke assina que a garantia é por conta da Fluke. Perfeito. Esse são um dos pontos, é um dos diferenciais do Fluke 179. E aí vão ter perfis de multímetros de alicates aí high-end, da linha mais profissional da Fluke, que vão atender mercados específicos, possivelmente. Então, quando eu falo, por exemplo, do 875 Max, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo para o mercado um multímetro que existe um teste de queda realizado de até 4 metros de altura. Nossa. Então, eu estou garantindo que se esse equipamento cai de 4 metros de altura, ele não vai sofrer nenhum tipo de dano. Ele vai continuar 100% operacional. Ele é IP67, então o grau de proteção contra água, poeira, é num nível extremamente elevado. Então, voltando aí um cliente, uma fundição, que você tem muita foligem, que você tem uma questão de umidade, esse é um equipamento que vai ter uma durabilidade extremamente confiável no processo.
Então, são multímetros específicos para esse tipo de aplicação. Edgar, vamos falar agora, vamos pegar agora esse outro aqui, ó, o 1507. O 1507 ele é um testador de resistência de isolamento. Então, sempre que eu preciso fazer um teste de isolação, muito conhecido, popularmente conhecido como um megômetro, esse é um equipamento que eu posso trazer para essa aplicação. E o 1507 ele vai fazer até 1 kV de injeção de tensão para o meu teste de isolação. Então, eu consigo ter uma gama de testes que ele vai ser escalonado de 50, 100, 250, 500 até 1 kV. Vamos dar um exemplo para o pessoal ficar mais claro, porque a gente traz muitos números, uma linha muito completa. Quais as situações na elétrica onde eu vou usar o 1507? Qual é o tipo de profissional que usa o 1507? Vamos dar um exemplo prático aqui, que eu acho bem legal. Sempre que há necessidade da instalação de um motor novo na planta, recebi um motor, como é que eu valido esse motor assim que eu recebi ele dentro da minha planta? Um teste de resistência de isolação ele é fundamental para isso, para entender tanto a parte de isolação das bobinas, se eu vou ter algum tipo de descarga que vai estar vindo para a minha carcaça, qual tipo de risco que esse produto vai me ofertar. Muita segurança, né? Segurança. Muita segurança. Esse testador de resistência de isolação, ele tem testes específicos que chamam de índice de polarização, que é um índice de classificação do meu componente, do meu motor no caso. Qual que é o teste que é feito? Então ele vai injetar tensão por um período de tempo específico e me trazer essa resposta para garantir a classificação de isolação desse motor, que é o exemplo que eu peguei aqui do motor. E também tem o teste da diabsorção elétrica. A diabsorção elétrica, o que ela pode resultar? Muito comum os motores irem para rebobinamento, então eu vou fazer uma manutenção programada nesse motor, tirei ele da planta, mandei para um mantenedor que vai fazer esse tipo de trabalho. Quando ele retorna, eu ligo o motor, ele volta a funcionar, quando dá 2 semanas ele para de novo. Por que isso acontece? Porque o nosso teste de resistência de isolação, ele não é aplicável por um período de tempo suficiente para detectar possíveis impurezas dentro das bobinas do motor. Então, esse teste vai realizar, se eu não me engano, por 10 minutos, ali continuamente a injeção de sinal de tensão, e essa resistência ela tem que subir. Eu tenho uma curva de subida de tensão, de resistência, para poder validar esse motor no índice de absorção elétrica. Se essa resistência começa a cair com o tempo que eu estou injetando o sinal, é sinal que eu tenho alguma impureza dentro desse sistema que eu estou medindo. Muito bom, fundamental numa empresa de rebobinagem, então. Não só isso, né? O range é mais amplo, mas a gente vai focar nessa área. Uma empresa de rebobinagem tem que ter o 1507 dentro da empresa. Eu diria, além do 1507, você tem hoje também o 1587, que aí já traz uma condição de conectividade. Então, eu já consigo gerar relatórios através desse próprio equipamento. Fundamental hoje, né? Fundamental. Edgar, então agora a gente vai falar da linha de conectividade, que é muito importante hoje. A Fluke lançou o Fluke Connect, FC. Tudo que tiver a sigla FC, eu tenho conectividade com o aplicativo, com o celular, com o tablet e com o notebook também, para que eu possa gerar um relatório desse sistema. Vamos falar um pouco sobre os multímetros de alta tecnologia com esse sistema Fluke Connect? Perfeito. Aqui a gente tem de exemplo o Fluke 376, é um dos alicates amperímetros mais comercializados no Brasil, né, e no mundo como um todo. Tanto pela questão da conectividade, que o mercado passou a enxergar essa condição de ter a possibilidade de gerar um relatório, por exemplo, então acompanhar uma medição durante um período de tempo. Outro exemplo que eu posso trazer também interessante, equipamentos de medição em NR12, equipamentos enclausurados. Como é que eu faço essa medição? Hoje eu consigo abrir, né, a minha gaiola de proteção, deixar o equipamento, me afasto, ligo e faço a medição, acompanho pelo celular. Então, fantástico. Benefícios que a conectividade vai trazer. Ferramentas inteligentes. Exatamente. Então, eu vou me adequar a uma nova situação de mercado. Se a gente falasse de NR12 há 15 anos atrás, ninguém teria essa preocupação. Hoje é fundamental. É fundamental a questão da conectividade. Tudo, então, que a gente tiver Fluke, depois do nome FC, a gente tem a possibilidade de conectar com o smartphone, né? Exatamente. E fazer esses laudos, esses relatórios. Perfeito. Inclusive, Marcelo, eu consigo integrar essas medições. Então, se eu tenho um alicate amperímetro, se eu tenho um multímetro,
se eu tenho uma câmera termográfica, se eu tenho um testador de isolação, eu consigo gerar um relatório único, unificando todas essas medições, todos esses parâmetros. Então, imaginar que a gente faça num painel elétrico. Certo. Termografia, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um motor. Eu vou fazer termografia, tensão, corrente, a resistência de isolação e a vibração. Todos os aparelhos vão se conectar no mesmo. Exato. Então, assim, eu não vou gerar um relatório vinculado ao alicate amperímetro. Eu posso vincular ao multímetro, à termografia, a tudo. Porque o Fluke Connect me permite realizar o gerenciamento de ativos. Certo. Então, eu cadastro esse motor ou esse painel dentro dos meus ativos da planta e aí todas as medições que eu realizar, eu atribuo ao ativo e não ao equipamento. Eles estão vinculados ao ativo. Ótimo. Agora a gente mostra um pouquinho do Fluke Connect e depois a gente vai mostrar para o pessoal um equipamento com tecnologia alienígena, que eu estou brincando com vocês, mas é um equipamento com uma tecnologia única no planeta. A gente vai mostrar para vocês como que funciona esse equipamento aqui, que é uma coisa extraordinária, uma coisa sensacional. Bom, Marcelo, aquilo que eu tinha comentado contigo referente à conectividade dos equipamentos, tá? Então, aqui na bancada a gente está com o Fluke 376, aquele que eu comentei que é um dos alicates amperímetros mais vendidos no mundo, e o Fluke 378, que é um lançamento da Fluke, inclusive eu vou pontuar algumas informações bem bacanas sobre ele. Os dois têm a condição do Fluke Connect. Todo e qualquer equipamento que possua esse F aqui com o símbolo da conectividade, é só eu clicar que eu aciono o Fluke Connect. Estou com um tablet aqui do lado, você vê o 376 e o 378 na tela já localizados. Eu vou fazer a conexão primeiro do 376, que é o que a gente está conectado para fazer o teste. Pode, por favor, inserir ali na gama de teste. E assim a gente vai ver o que eu estou verificando na tela do equipamento, eu também verifico no tablet ou no smartphone. Lembrando que esse é um software, um aplicativo gratuito, você pode baixar independente de ter um equipamento com Fluke Connect instalado ou não. E eu também posso fazer esse monitoramento por um período de tempo. Então, toda e qualquer alteração que eu tiver na medição, desconecta por favor, Marcelo, até para mostrar. Eu vou zerar aqui e eu vou ter essa informação registrada ali no Fluke Connect. Então, ele vai espelhar exatamente o que eu estiver vendo no display do meu equipamento, inclusive se eu mudar a escala. Se eu mudar para VDC, se eu mudar para medição de resistência, se eu mudar para medição de corrente, o que eu estiver fazendo essa alteração, eu consigo fazer ao longo do tempo ou pontualmente naquele momento. E aí, com isso eu consigo salvar e atribuir a um ativo. Aquele exemplo que eu coloquei, eu consigo deixar isso salvo dentro da minha planta. Eu consigo, inclusive, fazer uma solicitação para abrir uma ordem de serviço dentro do próprio Fluke Connect, incluir observações, incluir uma foto do teste onde foi realizado. Então, eu consigo trazer todos esses tipos de informações para dentro do meu aplicativo, para dentro do smartphone. Eu vou fazer agora a conexão do Fluke 378. Porque eu posso usar duas ferramentas em conjunto, só para exemplificar para vocês que eu consigo ter dois equipamentos sendo utilizados ao mesmo tempo no Fluke Connect. Inclusive, se eu tivesse uma câmera termográfica, um testador de resistência de isolação, o equipamento que eu tivesse em mãos com a funcionalidade do Fluke Connect, eu conseguiria trazer e aplicar os dois de forma simultânea ou trazer de forma individualizada esse parâmetro de medição. Então, você pode ver, o 376 está zerado, que a gente não está medindo, enquanto o 378 está pegando ali as variações do sinal de tensão alternada, que é a medição que ele está executando. E aí, dentro disso, eu consigo fazer essa análise para salvar esse relatório e gerar uma medição efetiva com esses equipamentos. A tecnologia que o 378 traz, ele é um equipamento lançado no meio do ano passado, mais ou menos. Ele é uma evolução do 376, a gente costuma dizer. Por quê? Ele vai trazer hoje a funcionalidade Field Sense, que é a condição de me abrir aqui um display duplo. Vocês viram que o display está duplo no equipamento. E agora eu tenho um display duplo também na minha tela do aplicativo. Por quê? Ele vai fazer a medição de corrente alternada e de tensão alternada de forma simultânea. Então eu consigo fazer isso com essa tecnologia chamada Field Sense. Eu vou simplesmente usando a garra, sem a necessidade de usar as pontas de prova, fazer a medição de tensão e corrente de forma simultânea. E fazendo essas medições simultaneamente, se eu estou trabalhando em um circuito trifásico, eu consigo ativar
L1, L2 e L3 para pegar de forma pontual ali e fazer essas análises de diferença entre as fases. Então, é um equipamento sensacional, mais uma das tecnologias que a Fluke desenvolve e traz para o mercado, né? Algo que agrega muitas funcionalidades dentro do dia a dia de um usuário de manutenção. Para finalizar essas informações sobre esses alicates, eu quero mostrar a garra de corrente flexível. Então, ela é uma garra de corrente para até 2.500 amperes, uma garra de corrente flexível que vai me dar a possibilidade de abraçar barramentos maiores ou de abraçar cabos que estão ali dentro de uma tubulação, que eu não tenho a flexibilidade talvez de fazer a movimentação com a garra, eu consigo fazer com a garra de corrente flexível. Isso exclusivamente para AC, obviamente, mas eu tenho essa flexibilidade para trabalhar até 2.500 amperes e eles estão inclusos nos conjuntos tanto do 376 quanto do 378. Então, Edgar, depois da apresentação do Fluke Connect, né, uma tecnologia muito inteligente, modernidade, né, para os equipamentos da Fluke, a gente vai mostrar aquele negócio que eu falei com muito respeito, que é a tecnologia alienígena, né? Uhum. Porque esse aparelho aqui, eu acho que é a primeira vez que está sendo mostrado na internet, né? É um aparelho sensacional, incrível. O que faz? Como é que é o nome desse aparelho aí, Edgar? Bom, o nome técnico desse equipamento, oficialmente, ele é um imagiador acústico. Meu Deus do céu. Pois é, um nome que... alienígena. Não traz exatamente a dimensão do que esse equipamento faz, né? Com o nome de imagiador acústico. Acústica, referente ao som, imagiador, sim, referente à imagem. E é exatamente o que ele vai trazer. Ele vai trazer imagem ao som. É um conceito muito difícil de se entender a princípio. Como é que eu vou enxergar o som? É o que esse equipamento vai me permitir. Ele foi desenvolvido, a princípio, muito focado na parte de vazamentos. Vazamentos de ar comprimido, vazamentos de gases, no geral, GLP, GNV, gás hélio, argônio, amônia, CO2, nitrogênio, oxigênio ou qualquer tipo de gás que você tenha dentro de uma planta industrial, que normalmente os gases são uma parte extremamente onerosa do processo. E quando a gente está falando do ar comprimido, está diretamente correlacionado à eficiência energética. Então, essa é uma meta de redução das plantas. Um vazamento de ar comprimido, além do custo, ainda tem a emissão de CO2. Estamos falando cada vez mais de uma pegada ambiental, de ESG, de descarbonização dos processos industriais. Então, hoje ainda não existe uma multa efetiva para isso, mas na Europa a movimentação é para que isso aconteça nos próximos 3 a 4 anos. Então, mais uma coisa que os vazamentos trazem de dano, né? Além do custo, de fato, a emissão de CO2. E aí esse equipamento vai trazer a possibilidade de nós enxergarmos esse vazamento, mesmo com a planta 100% operacional. Você não precisa parar os motores, parar a injetora, parar para ouvir os barulhos. Não, o equipamento ele vai funcionar com a planta 100% operacional. Eu consigo enxergar esses vazamentos e pior, tem mais. Eu consigo fazer uma transferência para o software, eu tenho um modo de medição que eu consigo quantificar quanto esse vazamento me custa. Eu consigo ter uma estimativa de quanto esse vazamento custa por ano. Eu vou inserir a pressão da rede, o quanto eu pago nesse gás, vamos supor, quanto eu pago no metro cúbico do nitrogênio, ou não, quanto eu pago no quilowatt-hora para gerar 7 bar de pressão na rede. E aí ele vai conseguir fazer essa estimativa para me dizer quanto esse vazamento custa de fato para a indústria. Esse aparelho realmente ele é sensacional. Pessoal, eu acho que não deu para entender até agora o que esse aparelho faz. Vamos fazer alguns exemplos com ele? Vamos fazer. Eu queria falar porque ele foi desenvolvido para vazamentos. Tá. E aí ele foi agregando funcionalidades. Ele não se limitou a isso. Hoje ele faz o trabalho também de detecção de descargas parciais. Então eu consigo identificar o famoso efeito corona, né? Aquilo quando a gente está passando debaixo de um transformador, está ouvindo aquele barulhinho ali, isso é uma descarga parcial, é um efeito corona. O efeito corona em si, ele não chega a ser um problema, porque é uma descarga para o ar. Mas a partir do momento que ele passa a ser uma descarga interna, ele vai degradar aquela bucha, aquela chave, aquele isolador, e isso vai gerar, com o tempo, vai degradando e vai gerar uma abertura na subestação, uma parada de rede, uma parada de produção da planta. Então, ele também vai trabalhar nessa forma e ele vai quantificar pela característica dos pulsos, ele vai trazer uma ideia de qual tipo de descarga que está acontecendo ali. Se é uma descarga para o ar ou se já é uma descarga interna no meu componente.
Pessoal, vocês viram que interessante nesse vídeo que a gente foi desde o Flux 106, né, aquele aparelho básico para você ter dentro da sua casa, até um aparelho com essa tecnologia ímpar. Não tem como eu transmitir para vocês o que a gente vê aqui, mas eu vou mostrar uns vídeos para vocês com os exemplos, tá, do que acontece, o que a gente está vendo aqui nessa tela aqui. É uma coisa realmente, muito pouca gente sabe que existe isso aqui, né, Edgar? Não é uma coisa que as indústrias já sabem, já estão preparando o orçamento para adquirir um equipamento desse aqui. É um equipamento realmente que tem que ser apresentado nas indústrias, Sim. porque ele tem uma alta tecnologia mesmo aqui. Exato, Marcelo. Ele foi lançado oficialmente no final de 2019 para o módulo de detecção de gases. Depois Certo. ele foi incorporando outras funcionalidades. Por que talvez o mercado não conheça esse equipamento em todas as suas funcionalidades? Foi lançado no final de 2019 nesse primeiro módulo. Sim. E aí, assim que nós recebemos as peças para começar os processos de demonstração, de visitas a campo, veio a pandemia. Então, isso deu uma travada, né, nos processos de visitação, de realmente apresentar o produto in loco, porque o objetivo desse equipamento é você fazer o teste na planta, porque lá você consegue mensurar quanto eu tenho aproximadamente em vazamentos e aí justificar o investimento do equipamento dessa forma. Então, É um equipamento quase de investimento milionário, né? Um equipamento com um custo muito alto, a gente não vai falar o valor aqui, mas é um equipamento que para as indústrias, pelos exemplos que tu me deu, é um equipamento que paga dentro de 30 dias, né? Numa indústria de grande tudo porte, depende né? da característica da indústria. Da indústria, né? Eu tive um exemplo que foi reportado até nos eventos que a Fluke fez recentemente, de um cliente que teve uma economia de aproximadamente 3 milhões por ano, Nossa. com detecção de vazamentos, focado em vazamentos. Eu estou igual criança querendo mostrar as imagens que a gente está vendo aqui para o pessoal aí, né? Vamos fazer uns exemplos com isso aqui, Vamos Edgar? apresentar. Eu apresento aqui qual vai ser o meu vazamento, né? Tá. Tá. Pessoal, só para vocês entenderem, o Edgar pegou uma caneta Bic e toda caneta Bic no seu tubo ela tem um furo. Pela câmera, agora nessa imagem vocês não vão ver nada, mas eu vou anexar um pique para vocês verem junto o que eu vou estar vendo aqui nesse display aqui. Então, tu podes botar aqui para gravar. Eu vou agora gravar o Edgar agora e vocês estão vendo simultaneamente essa imagem que está sendo gerada ali, ó, entre a boca e a mão do Edgar, é o vazamento. Ele está soprando, ele tampou o furo da caneta Bic e aquele furo pequeno que tem no meio dela está mostrando a saída do ar, onde está saindo em forma de imagem, o som, o ruído do ar vazando em forma de imagem. Olha que negócio sensacional. É muita tecnologia. Vamos botar o ventilador agora de... Pode colocar o ventilador também. Gente, aqui a gente pegou um ventilador e a gente vai gravar a imagem do som. Exato. Que estranho falar isso. Vamos gravar a imagem do som do ventilador. Vamos botar ele para girar, para mostrar a direção. Aí. Pessoal, agora eu vou... Nesse momento eu estou gravando o ventilador da Makita e a gente está mostrando para vocês a imagem do som. Tá? Vocês estão vendo o som em forma de imagem através dessa câmera. Olha que negócio extraordinário. Impressionante, né? Aperta bastante, Edgar. Olha que ele não está nem apertando, né? Dá uma apertada forte. Olha aí. Que coisa maravilhosa. O homem está fazendo cada coisa que nos auxilia. Pessoal, então eu mostrei para vocês um pouco, né, dessa tecnologia. A gente vai, se o Edgar tiver mais algumas imagens aí que puder ceder para a gente mostrar no final, para a gente poder botar para o pessoal aqui. Claro. A imagem do som, literalmente.
E, Edgar, quero te agradecer por esse momento aí de muito aprendizado. Conheci muita coisa, Fluke Connect, conheci coisas que eu não sabia como funcionava e a oportunidade de conhecer isso aqui é ímpar, né? Um equipamento inacreditável. Quantos microfones são aqui? São 64 microfones. Meu Deus, e mais de uma alta câmera. precisão, sobrepostos a uma câmera de 5 megapixels que vai formatar aí a imagem do som para a gente. Essa é uma das soluções, né, avançadas que a Fluke vai possuir dentro de uma linha de produtos de aplicação que é muito extensa, analisadores de qualidade de energia, terrômetros, testadores de bateria, boroscópios, câmeras termográficas. A linha da Fluke é extremamente extensa, Marcelo. Como eu disse, a gente precisaria de uns 10 vídeos aí da gente altamente profissional, equipamento, coisas incríveis que eu tive a oportunidade e a sorte de receber a tua visita aqui e poder mostrar para o pessoal toda essa tecnologia alienígena Legal. que a gente pôde mostrar aí para o pessoal. Te agradeço muito e se a gente souber o caminho que tu estás indo embora, te sequestrar e pedir de resgate um desse aqui, será que a Fluke manda? Não, mas é mais fácil a gente negociar. O payback desse equipamento é fantástico. Não precisa fazer isso. Edgar, obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Eu sou teu seguidor É meu seguidor no do canal? canal. Sim. Daí tu falou disso aqui, como a minha casa é aqui em Criciúma, eu moro em Pissarra, né? Aham. Quando eu for lá, daí eu vim trazer meu motorhome para fazer um cambão. Como é que é o seu nome? Jonessi Camilo. Aham. Para levar o cambão, para fazer um cambão ali no Delta Rebox. Daí eu pensei, vou lá visitar. Não, lá ver. seja bem-vindo. Nós estamos gravando uma câmera térmica aqui. Senta aqui um pouquinho, senhor. Não, eu já vou. Eu vou vir outra com o tempo. Não, mas vem aí, vamos conversar, vamos bater um... Eu quero mostrar para o senhor as ferramentas, tudo aí. Mas dá vontade de vir com a minha e levar tudo. Senta aqui, deixa nós terminar. Nós estamos gravando. Olha o que eu vou falar para o senhor. Presta atenção no que eu vou falar. O senhor já ouviu a imagem do som? Não. O senhor acha que o som tem uma forma? Olha. Deixa eu ver como ficaram os vídeos aqui. A gente consegue puxar, né? Eu uso a canetinha da Fluke e tenho também o 302, né? Aham. A Fluke tem. Não, tu não acredita no que nós estamos vendo aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Está sendo gravado, o senhor vai aparecer no vídeo. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo essa imagem aqui? Tô. Isso aqui é a imagem do som do vento, é a imagem do som. Isso aqui que o senhor não está vendo nada, o senhor só sente, aqui o senhor está vendo, isso aqui é a imagem do som, é a forma do som. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na da caneta. Na caneta. Isso aqui ele assoprando pelo furo da caneta Bic. Agora, olha só, nós vou filmar ali o... Aqui, ó. Agora... Deixa eu desligar o Deixa eu gravar ventilador. aqui. Já que eu desligo aqui? No primeiro. Aqui na frente, aqui, Edgar. Não, posso pegar mais longe, cara. Tá mais longe? Mais afastado. Tá. Ah, mas aí que eu vou sair do vídeo, né? Então deixa eu pegar Sim. pra cá. Porque aqui tem uma pressão grande, né? Eu vou tentar apertar o mínimo possível, então.